Existem há muitas novidades em relação a isso, mesmo aquele dentre vocês que tem um conhecimento razoavelmente profundo da obra de Marx, a partir de agora, digamos, com essas novas descobertas, essa nova organização das obras de Marx, há muitas novidades e o professor Roberto apenas terá a condição de anunciar algumas dessas questões aqui. Eu agradeço mais uma vez a gentil presença do professor José Carlos, que está convidado para ir com a gente, evidentemente, mas sabe que o diretor é muito ocupado. E eu passo, então, a palavra ao professor Roberto Sinésio, a quem eu agradeço muitíssimo as encontradas de vir para cá, né, para que faça, então, essa exposição para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu tento de falar português. Como aprendi português no avião, espero que tenha paciência com o meu português. Antes de começar, quero agradecer aos organizadores, Marcos aqui, o programa de pós-graduação em Ciências Sociais, o Departamento de Ciências Políticas e Econômicas, por este convite, que gosto muito. Agradeço também a todos vocês para estar aqui a escutar. Como vou falar da nova edição histórico-crítica das obras de Marx e Engels, que como está escrito aqui, o título desta edição é Marx, Engels, Gesamtausgabe, Mega é a forma pequena. Você pode ver que há dois. Este dois significa que é a segunda tentativa de realizar as obras completas por Marx. Como sabem, todas as interpretações estão basadas necessariamente nos livros dos autores. Neste caso, não é muito conhecido que a publicação das obras de Marx e Engels foi e é muito complicada. Porque, por um lado, dois autores que escreveram muitíssimo e, ao mesmo tempo, publicaram pouquíssimo. A maioria das obras que nós temos foi publicada depois da morte de Marx e Engels. Estamos falando sobre obras fundamentais, como a ideologia alemã, os manuscritos econômicos filosóficos, o Capital. Marx, vivente, publicou pouquíssimo destes. Por esta razão, uma edição completa das obras por Marx e Engels é assunto fundamental, porque a maneira de publicar as obras é fundamental para determinar a base, porque muitas das obras que leemos e que no passado lemos, são obras redacionais, é decir, como as lemos não é como estão. Esta edição não produz novas interpretações, mas produz muitos textos originais de Marx e Engels que antes não estavam disponíveis. Este é o ponto fundamental.
decía dois porque a primeira tentativa de publicar as obras completas foi realizada por un intelectual soviético, Ryazanov, que en los años 20 y 30 comenzó a publicar estos textos. No, esto no es el título. Este es un título alemano, Historisch-kritische Gesamtausgabe, da primera edição. Esta edição, Ryazanov, Stalin gostava muito de Ryazanov e em qualquer momento decidiu de matá-lo. E esta, uma nova pessoa, Adoratsky, foi encargado da realização. Ryazanov e Adoratsky foram as duas pessoas que, por la primeira vez, publicaram alguns textos que foram muito influentes no debate. Antes de país, temos a estrutura desta prima. Tinha três seções. A três seções. A primeira era dedicada a todos os textos que podiam ser definidos obras. Es decir, obras publicadas, manuscritos que tenían una estructura orgánica que podía permitir de decir es una obra. Excluido o capital. Para o capital, uma segunda seção específica, o capital e todos os trabalhos de preparação ao capital. E tinha também uma terceira seção para as cartas. Esta edição não foi acabada de nenhuma maneira, pero en esta por a primeira vez apareceram obras muito importantes, que antes não estavam, como la crítica da filosofia del derecho de Hegel, Kritik des Hegel, e os manuscritos econômicos filosóficos, que não estavam disponíveis, e la ideologia. Por la primera vez, estos textos pudieron ser leídos para... Dos horas antes que não apareceram diretamente na Mega, mas que foram editados com editoriais, são la dialéctica de la naturaleza por Engels, el anti-Düring por Engels también, y los famosos Grundrisse, es decir, o económico que Marx escreveu nos anos 57 e 58. Que aconteceu depois a política staliniana, a Segunda Guerra Mundial, não permitiram de acabar o projeto. Depois da Mundial, a ideia de realizar de novo, novamente, uma edição completa das obras de Marx foi obstaculada por muito tempo. Por quê? É uma razão política. É decir, que o Partido Comunista Soviético tinha uma versão filológica dos textos, poderiam contradizer a ideologia oficiais do partido. E precisaram 3 anos para começar a publicação desta segunda edição.
De toda maneira, era preciso que uma colaboração internacional, porque a maioria dos materiais estava e está em Amsterdã, e por esta razão uma colaboração internacional será necessária, e por esta razão os fundamentos filológicos da edição são estritamente científicos. Porém, na introduções era sempre preciso dizer que este livro confirma que o socialismo real é a realização do pensamento do Marx. Na primeira página poniam e também que Lenin era o perfeito intérprete do... Isto era necessário na primeira página, mas depois disto o trabalho filológico era científico. Os princípios fundamentais são estes 4. A publicação completa de todos os trabalhos em todos os níveis de desenvolvimento, é decir, que se temos uma obra publicada e temos também 1, 2, 3 manuscritos para preparar esta, todos são publicados na edição. De Marx e Engels também. Esta é a reprodução completa de todos os níveis de trabalho. A reprodução na língua original, porque Marx e Engels podiam ler, falar, escrever em 13 idiomas. 13, parece. Algumas das obras foram escritas em francês, em italiano, em inglês. Estes são publicadas no idioma original. E também o quarto ponto é o comentário. Cada volume tem um segundo volume para comentar o primeiro. Comentar não de uma maneira interpretativa, mas um aparato crítico, é decir, um aparato filológico, onde se explica as variantes, todo. O projeto... Uma novidade é que, da segunda mega, é que não temos 3, mas 4 sessão. E vamos ver a novidade da quarta sessão depois. A primeira sessão é parecida à primeira sessão da primeira mega. O conteúdo são as obras, os manuscritos, excluído o capital. No programa original, 33 volumes eram programados. Depois o editor, a responsabilidade editorial do projeto era principalmente duas instituições políticas. Esse era o ponto complicado. É decir, os institutos para o marxismo-leninismo de Moscou e Berlim. Estas instituições estavam diretamente em relação com os respectivos partidos comunistas que tinham poder.
Depois da queda do muro de Berlim, a continuação da edição implicou muitas coisas, ideológicas e práticas. Aqui vemos uma prima consequência prática, é decir, a redução do projeto. Neste caso, é uma redução pequena, porque antes o projeto era 33 volumes e depois da queda 32, mais ou menos. A segunda sessão é dedicada ao capital, aos trabalhos preparatórios ao capital, é decir, todos os manuscritos econômicos a partir dos Grundrisse, é decir, a partir dos manuscritos de 1857 e 58, além a morte de Marx e Engels, porque Engels publicou muitos destes manuscritos depois da morte de Marx. Aqui temos 16 volumes em 24 tomos, é decir, total 48, porque cada tomo é doble, tem um segundo volume de aparato. A terceira sessão é a sessão das cartas. No programa original, queriam publicar as cartas por Marx, por Engels, porém também as cartas que eles receberam. Não só que escreveram, mas que receberam também. Queria publicar cartas de terceiras pessoas que falavam das cartas de Marx e Engels. Era um projeto muito grande, 45 volúmenes, reduzidos a 35, em particular porque esta última parte foi eliminada depois da a quarta sessão é a novidade mais grande da segunda mega, porque aí se publicam todas as notas marginais de leitura, apontos ocasionais. Só esta parte são 32 volumes. Originalmente, queriam publicar também os livros que Marx e Engels deram com como se diz, a sottolineatura? Sim, sublinhado. Os livros mesmos queriam publicar. Nesse projeto havia 80, megalomania, de megalomania, porque era um projeto gigante. Mas também, depois da redução, é também um projeto gigante, porque o total é um total de 114 volumes. E cada volume é doble. Você pode imaginar o tamanho, la grandeza. Como decía, un problema fue la queda del muro de Berlín, porque tengo que hacer Falar esquerda ali. Ok. Se come bem, Brasil. Guarda questo come guarda come parla.
primeiro problema não era um problema filosófico, não era um problema político, não era um problema social, era um problema de dinheiro. Não tinham dinheiro mais, porque o financiamento vinha diretamente do Partido Comunista, que tinha o poder. E por esta razão, o risco de terminar, de não terminar, era muito concreto. Por esta razão, foi preciso organizar um projeto internacional, onde diretamente estavam envolvidas instituições, não só alemã, não só russa, mas holandesa, também em todo o mundo, mais ou menos. E foi criada uma nova instituição, chamada IMES, Internationale Marx Engels Stiftung, Fundação Internacional Marx Engels, que tinha a sede em Holanda, porque aí não está necessário pagar para criar uma fundação. Então, o problema do dinheiro era um problema muito grande. Agora também esta fundação está em Holanda, porém o grupo que faz edição efetiva, o grupo principal está em Alemanha, Berlim, a Academia de Ciências de Berlim-Brandeburgo. Para entender a revolução, só em Berlim, antes da caída, trabalhavam 100 pessoas ao projeto, agora estão 6. E também em Moscou, 2, 3, e antes havia, esta é a redução. Então, o risco de não acabar é também agora um risco muito complexo. Estão buscando, procurando internacionais. E o Japão contribuiu muito, realizando os japoneses em alemão, trabalhando em alemão. Produziram alguns dos manuscritos econômicos muito importantes que vou falar mais tarde. Dinheiro era o primeiro ponto. O segundo ponto era a ideologia. Porque, como dizia antes, nas introduções era sempre preciso explicar que esta edição confirmava que o socialismo real era a realização do projeto marxista. Agora, todo isto não existe mais. Se trata de uma edição histórico-crítica em termos estritamente filológicos. Não há uma orientação política da edição. Este é um ponto que determinou um debate porque alguns interpretaram esta como uma depolitização do pensamento Marx. É dizer, que Marx não tenha uma dimensão política. Mas não era este o ponto, este é um equívoco. Porque o ponto não é dizer que Marx não tem uma política, uma dimensão política na sua teoria. O ponto é não publicar as obras de Marx como a confirmação de uma linha política. É uma grande diferença. Este é um ponto fundamental. A edição se apresenta como uma edição científica neste sentido. É dizer, que os textos não são transformados, não são editados de maneira que vão a confirmar esta ou aquela posição. Na minha pesquisa, me interessei
gostei particularmente da teoria do capital, però antes de falar da novidade enquanto ao capital, queria falar um pouquinho sobre duas novidades da primeira sessão. So, vimos que, em particular, duas obras fundamentais foram publicadas por a primeira vez na primeira mega, é decir, os manuscritos econômicos filosóficos e a ideologia alemã. Então, se vocês se interessam de Marx, sabem que estes dois textos são fundamentais para a interpretação de Marx, que foram a base de muitíssimos debates. Depois do trabalho filológico da segunda mega, o ponto incrível é que não existe. Estas duas obras fundamentais para interpretar Marx não existem. Não existem nos términos, na forma em que foram publicadas na primeira mega. Isso é interessante, porque a primeira mega se apresentava também como uma edição filológica, científica. E a edição destas duas obras é uma edição muitíssimo interpretativa. O manuscrito... Qual é o ponto mais controverso? É que, começando com manuscritos econômicos, é que nunca estes materiais foram escritos como uma obra. Não há o conceito da obra. Estes materiais eram comentários a leituras que Marx fazia neste período. É decir, a edição da primeira mega foi uma extrapolação destas passagens que foram juntos para dar a impressão que era uma obra. So, na introdução se especifica que há muito trabalho redacional nesta publicação, mas não se especifica o ponto fundamental, é errado, ok? Não era uma obra, nunca foi concebida como uma obra. O ponto agora estão considerando a possibilidade de não publicar mais os manuscritos econômicos filosóficos, porque não existe como nesta forma. O mesmo vale para a ideologia alemã. Outro texto fundamental. Neste caso, a situação é mais complicada, porque Marx e Engels falaram desta obra, mencionaram esta obra, em particular é famosa a introdução, prefácio à crítica da economia política, quando Marx fala da sua formação intelectual. Como Marx falou deste, os editores da primeira mega procuraram de encontrar este texto de que Marx falou. A garantia que existia era Marx mesmo, que falou deste texto. Na busca do texto, criaram a ideologia alemã na forma que a conhecemos. Em particular, sabemos hoje que o primeiro capítulo sobre Feuerbach, que é o mais famoso, não? O fundamento de muitíssimas interpretações, o materialismo histórico, não? Muitas destas
bem desse texto. Foi escrito depois. Não é o primeiro, mas o último. E foi escrito depois do período que Marx e Engels considerano o período em que escreveram a ideologia alemã. E também a forma do texto, como está na versão tradicional, é uma construção editorial. É uma construção. Não existe nesta forma. Não um ponto. Decidiram de não publicar mais a ideologia alemã. Não existe mais. Então, para os pesquisadores que se interessam desses assuntos, é um choque, porque quantas interpretações estavam basadas sobre a certeza destes textos. Pero, eu personalmente não me interessei textos, mas da teoria do capital, e na teoria do capital temos novidades mais grandes. A segunda sessão, na segunda sessão, como dizia, estão publicados todos os materiais que Marx e Engels escreveram para a teoria do capital. Todos sabem que temos 3 livros do Capital. Primeiro, a produção do Capital. Segundo, a circulação. E o terceiro, as formas compressivas. Não sei como está traduzido em português. Depois, como vimos, Pavel Feller publicou os Grundrisse. Esta é uma novidade que mostra uma fase anterior do trabalho de Marx. E sabemos também que temos a teoria sobre valor ou plusvalia, que também é uma parte importante. Esta é a visão histórica dos textos de Marx. Com a Mega, hoje temos uma nova diferente visão desta estrutura dos manuscritos. Então, os Grundrisse são os mesmos, não temos muitas novidades na Grundrisse. Pero a novidade é que temos 3 Grundrisse, é dizer, dois outros manuscritos do mesmo tamanho dos Grundrisse, onde Marx trabalhou mais sua teoria. O primeiro são os Grundrisse, o segundo são os manuscritos econômicos do 61 e 63. A teoria da plusvalia é a parte central, pero agora temos também a parte antes e a parte depois, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Como sabe, Marx não estava nunca satisfeito com o que escrevia. E quando terminou o Grundrisse, começou a escrever a contribuição, mas não gostava da contribuição. E começou a escrever este segundo manuscrito, são mais que 1000 páginas. Quando acabou este manuscrito, pensava de ter entendido como tinha que escrever e começou para a terceira vez a escrever todos. Temos um terceiro grande manuscrito, 63-65, onde, por la terceira vez, escreveu todo. Quando terminou, não estava satisfeito.
neste terceiro manuscrito há uma parte conhecida, é o sexto capítulo inédito, isto é parte deste manuscrito. Pero também temos o primeiro manuscrito do segundo livro e o grande manuscrito do terceiro livro, que é a base sobre a que Engels publicou, editou a versão que leímos na lista. De toda maneira, depois deste terceiro manuscrito, Marx tinha ideias mais claras e achou que podia começar a escrever o primeiro livro de Capital, que apareceu em 1867. Ele gostou desta edição? Naturalmente não. E começou, em particular, não gostou a primeira parte, onde temos a teoria da mercadoria. Se nós vamos a ler esta versão da teoria da mercadoria, é muito diferente da versão que podemos ler na lição. Muito diferente. Começou imediatamente a escrever uma nova versão deste capítulo em particular, pero cambiou outras partes também. E a segunda edição alemã apareceu em 62, 63. Naturalmente, também esta não era legal. Começou a pensar a uma edição francesa que ele mesmo revisou. Não traduziu, mas revisou. E nesta versão temos novidades também. E depois disso, morreu. Não imediatamente, pero... morreu antes de publicar a terceira edição. Porém, temos manuscritos por Marx com indicações para a terceira edição. Engels tinha as cópias personais por Marx, com indicações nas cópias, tinha estes manuscritos, e ele tinha que publicar a terceira edição. Engels seguiu as indicações de Marx, em parte, só em parte. O problema é que, como diz, ainda que Marx mesmo publicou 3 edições, não temos uma última edição por Marx. Porque a edição francesa não é uma tradução no centro científico contemporâneo. É uma libera como se diz, narração do Capital. Para dar um exemplo, não há a palavra valorização não aparece. Na edição francesa não há o conceito de valorização. É incrível. Valorização é como o conceito fundamental do Capital. E Marx mesmo disse que a edição francesa tinha um valor independente. Que entendia? Se vamos a ver os manuscritos que deixou, aparece claro que falava da teoria de acumulação, onde há muitas novidades.
Pero não falava da tradução. E nos manuscritos diz que se tem que utilizar a edição alemã, não a francesa. Porém, como Marx mesmo disse que esta edição tinha um valor particular, os franceses sempre novamente esta edição. E os franceses que não falavam alemão não sabiam que no Capital a fazer isso. É incrível. A terceira edição, por Engels, não sigue completamente as indicações de Marx, em particular, não sigue a divisão da estrutura do texto. Se vocês falam com um inglês, com um francês, do capítulo 7 do primeiro livro não entendemos a mesma coisa. Paradoxal, mas a única obra publicada por Marx é a obra sobre que não temos o mesmo conteúdo, a mesma estrutura. Mas, em particular, as novidades são para o livro segundo e terceiro, que, como sabem, foram publicados por Engels depois da morte de Marx. Engels explica um pouco como trabalhou, porém, se comparamos os manuscritos por Marx e os textos publicados por Engels, vemos que não é a mesma coisa. Por quê? Porque Marx nunca acabou de escrever a teoria do capital. Nunca. Tentou de terminar o segundo livro, mais concretamente, temos 8 manuscritos para o segundo livro, pero nenhum é um texto pronto para publicação. Nenhum de nenhuma maneira. O segundo livro do Capital, que leímos e que podemos ler agora, em tradução, não é uma obra por Marx, mas por Marx e Engels. Este assunto pode ser utilizado para criticar Engels como se diz, um mistificador da teoria. Traduttore e traditore. Traduttore e traditore. In italiano diciamo traduttore e traditore, è dire uno che fa un'edizione di qualche maniera modifica. Però il problema di Engels era pubblicare un libro acabado sem terlo. Não tinha um livro acabado. E não só Engels, mas chiunque. Qualquer um. Tinha que acabar. Não havia alternativa. O mesmo, a mesma coisa para o terceiro livro, que foi abandonado por Marx. Temos um grande manuscrito dos anos 64 e 65, que não está acabado de nenhuma maneira. Em particular, há uma seção final com o título Crédito e Capital Fictício, que é um tema muito atual, onde Marx pôs como título Confusão. Ele mesmo falando do que estava fazendo, porque tinha ele mesmo a ideia que esta parte precisava de mais pesquisas, mais leituras. Sim, não estava de nenhuma maneira acabado.
Depois deste manuscrito, poucos outros manuscritos que não falam sobre os assuntos mais debatidos na história do debate, como a transformação dos valores em precios, como a queda do taxa de lucro. Mas, porém, fala de outras questões que estão na primeira seção dos livros, que não são controversas para nada. Engels, na publicação do terceiro livro, mudou muitíssimo. Mas não podia que mudar, porque se vocês têm uma parte com o título Confusão, que podemos fazer para publicar um texto acabado? No fazer isto, Engels mudou muito. Em particular, por exemplo, a ideia que temos uma seção final dedicada ao crédito não está claro na edição do Engels. Porque Engels transformou o título geral, crédito e capital fictício, num título entre capítulos. Então, mudou completamente a estrutura desta parte. Desta confusão, Engels, como se diz, elaborou 5 capítulos, ponendo juntos citações por Marx e escrevendo ele mesmo a conexão. É uma criação total de 5 capítulos da estrutura. Mudou no capítulo sobre a queda, que é tendencial. Em particular, muitíssimas ocorrências da frase ao final tenderá a cair. Ao fim tenderá a cair. Ao fim tenderá a cair, foram colocadas por Engels. Então, o que aparece depois desta edição é que não só as interpretações de Marx, mas a base textual da interpretação vai mutando. Não temos mais os manuscritos econômicos filosóficos na forma que está. Não temos a ideologia alemã. Não temos mais o segundo e o terceiro livro do Capital na forma que está. É dizer que não temos mais Marx na forma que está. É que temos que trabalhar muito, em particular na pesquisa do texto original, na tradução também. Porque vi antes que há novas edições em português também da ideologia alemã, do manuscrito econômico filosófico. Em Itália também temos uma nova edição da ideologia alemã, pero organizada na maneira tradicional. Hoje não é possível, mas não é cientificamente fundado a ser assim. Fazer assim, porque não existe. Alguns pontos do debate. Esta publicação foi começada em 1975 e vai continuando. Na Alemanha, em particular, o debate começou imediatamente, porque falam alemão, porque
perché podia ler a maioria dos textos sem tradução, então, imediatamente. E um ponto fundamental é a relação entre Marx e Engels. Neste sentido, podemos ter posições extremas, é decir, posições que dizem que Engels é o inventor do marxismo, é o inventor também dos textos de Marx, não só do marxismo, vai dizer. Outros dizem que esta é uma posição demasiado extrema, porque os problemas editoriais que Engels tinha que resolver eram impossíveis. Não era possível ser científicos publicando uma obra acabada. Engels tentou de fazer o melhor trabalho possível, em particular porque conhecia Marx, estava em relação estreita. Este é um ponto. É um ponto que tem consequências sobre a concessão da edição também, porque a edição é a publicação das obras de Marx e Engels. A ideia que está à base da edição é que há uma conexão extremamente estreita entre a mesma coisa, não? A mesma coisa, além do ponto que podemos publicar as obras dos dois na mesma edição. E a identidade do pensamento Marx e Engels era um dos assuntos do socialismo, da interpretação do socialismo real. É um ponto muito controverso, a relação Marx-Engels. À luz da edição, também muitos outros assuntos foram reconsiderados, como, por exemplo, a relação entre Marx e Hegel, que é outro assunto gigante, não? Nesse sentido, é importante também a contribuição da filologia hegeliana. Um ponto crucial é um ponto que antes nunca foi questionado. A interpretação marxiana de Hegel era correta. Porque a maioria, quase todos, o marxismo pegou a interpretação por Marx como a verdade, como se a interpretação do materialismo e idealismo nos termos da esquerda hegeliana fosse filologicamente perfeito. A filologia hegeliana vai dizendo que não é assim. A ideia que Hegel era um espiritualista, que o pensamento criava a materialidade do mundo, era uma deformação do pensamento de Hegel por a esquerda hegeliana que Marx pegou e que não criticou nunca. Que aceitou para toda a sua vida. Neste sentido, o problema tradicional da relação entre idealismo e materialismo, entre Marx e Hegel, pode ser colocado de maneira diferente. Porque o ponto é a maneira na qual Marx interpretou a Hegel e a história desta interpretação no texto de Marx. Outra coisa é considerar a consistência ou inconsistência da dialética, independentemente da maneira na qual Marx interpretou a Hegel.
a sensualidade do conceito de alienação. Em Hegel também é questionada. Nós pegamos de Marx que em Hegel a alienação é um conceito crucial. Não é assim. É crucial na fenomenologia do espírito, mas das outras obras não aparece. Quase não aparece. Então, o ponto... Quanto parlato? Allora vado a concludere quella scena. Sì. Insomma, o ponto final é que muitas das certezas que do passado têm que ser criticamente reinterpretadas à luz dos textos que não existem e que existem novamente, de forma renovada. É dizer que não temos que começar novamente, não, porque naturalmente muitas das interpretações tradicionais podem também ser válidas, mas o ponto é confrontar todo o conhecimento que temos com uma realidade textual diferente. E temos a potencialidade desses novos textos é que o pensamento de Marx não estava acabado. E ao mesmo tempo estava, como dizer, ribolendo, fervendo, que tinha muitas possibilidades. Por exemplo, no livro, se nós consideramos o livro terceiro como uma obra acabada, e pegamos o problema da transformação dos valores em preços, temos um capítulo 9 e um capítulo 10 que estão em contradição, que não estão organicamente estruturados. Se o livro é acabado, está em uma inconsistência. E a teoria está, como se diz, indebolida. Enfraquecida por esta inconsistência. Porém, se este livro não está acabado, se este livro está em uma fase de trabalho relativamente jovem, de Marx 63, 64, 65, ou 20 anos antes da morte, podemos investigar por que Marx não acabou, quais são os problemas destas aparente ou real contradição entre as duas partes e tentar de nós resolver, ir mais allá dos limites inacabada de Marx tinha. Então, por um lado, é um choque, porque muitos textos que estavam allá não estavam allá, mas por outro lado, é uma mineira para começar de novo a confrontar as interpretações tradicionais e tentar de acabar o que Marx não acabou, porque esta teoria é uma teoria muito potente que explica agora muitíssimo do mundo contemporâneo, que porém precisa de desenvolvimento, que a edição crítica nos permite de ir nesta direção. Obrigado. Bem, como numa conferência o protocolo diz que não se faz pergunta, tchau e bênção. Tchau e bênção, tá? Parou.